Olá, graça e paz, aqui é o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje é um vídeo de testemunho. Nosso canal ele traz aqui estudos bíblicos, pequenos estudos. Agora nós abrimos também aqui a possibilidade de ser membro, onde eu estou começando a dar aulas mais abrangentes e também temos testemunhos e orações. Já faz alguns dias que eu não gravo testemunhos, e hoje será um vídeo de testemunho. Eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar muito a sua vida. Vou contar hoje uma história extraordinária, o milagre da mulher que escolheu ficar com Jesus. Antes de entrar no testemunho, já quero agradecer a todos os inscritos, os antigos, os recentes. Quero agradecer a você que está chegando agora. Esse é o primeiro vídeo que você está vendo. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a você que tem orado por mim, agradeço a quem tem ofertado e contribuído com o meu ministério. E se você desejar enviar uma oferta voluntária ao meu ministério, abrindo aqui a descrição do vídeo, você encontra uma chave Pix, onde você pode estar então enviando esta oferta. Lembrando que eu desenvolvo um trabalho missionário e voluntário aqui na minha cidade, ganhando almas, trabalhando na área de libertação e cura divina. E você ofertando está me ajudando a continuar nesta missão. Muito bem. Também eu quero dizer que o segundo vídeo para o Seja Membro, continuando o assunto, a origem do mal, anjos e demônios são a mesma coisa, já está disponível para você que é membro do canal. Eu já gravei o segundo vídeo para dar continuidade à primeira parte. Você pode ir lá na opção Seja Membro e assisti-lo. Se você ainda não é membro e quer fazer parte, ter aulas maiores, você gosta de aprender, tem disponibilidade de tempo, então seja membro, torne-se um membro do canal e você vai ter assunto ali exclusivo para os membros e para aqueles que querem aprender. O valor é um valor simbólico, todo mundo que desejar pode fazer parte desta comunidade. Queridos, eu quero contar um testemunho hoje que sempre me emocionou muito. Muitas vezes que eu estive pregando em algumas igrejas e que eu contei esse testemunho no final da mensagem, sempre me veio lágrimas nos meus olhos e sempre comoveu muito a igreja. Esse é um testemunho bem antigo, eu ouvi ele bem no início do meu ministério. Os testemunhos que eu conto aqui, alguns são testemunhos meus, experiências que eu vivi ou que eu tive com Deus na minha caminhada servindo ao Senhor, mas também eu trago testemunhos que eu ouvi de outras pessoas nas minhas viagens, ficando hospedado na casa de irmãos, algumas vezes na casa de pastores. Então era muito normal que depois do jantar, geralmente, a gente ficava na mesa ali conversando ou ia para a sala e eu ouvia ali experiências dos irmãos, de pastores, de coisas extraordinárias que Deus havia feito na igreja ou na vida de alguém ali. São esses testemunhos que eu também compartilho aqui com os irmãos. Sempre procurando omitir nomes, lugares, porque eu não tenho autorização das pessoas, então eu prefiro contar a história omitindo nomes e lugares por questão de ética, ok? Esse testemunho ele aconteceu em um determinado lugar aqui no Brasil, num estado brasileiro, e foi alguém que me contou bem no início da minha conversão. Esse testemunho eu nunca esqueci, me marcou muito. E como eu disse, sempre que eu estive pregando e que eu contava ele, era impossível não se emocionar. A história acontece quando uma família normal, homem, mulher e 3 filhos, eles tinham vizinhos crentes. Essa família tinha algumas dificuldades, o homem era meio difícil de lidar, bebia, e essa mulher ela sofria um pouco com este homem, embora ele fosse trabalhador, mas ele vivia sempre no bar, bebendo, etc. E não correspondia muito com as questões da casa. Então, um dia, a vizinha deles, da família crente que morava ao lado, convidou ela para ir num culto de domingo. Enquanto seu marido estava no bar, ela se arrumou e foi no culto.
Chegando no culto, desde o início, tudo falou com ela. Desde os primeiros hinos da harpa, né? Estamos falando aqui de culto na Assembleia de Deus, então, quando começaram a cantar os primeiros hinos da harpa, ela já chorou muito, aquilo falou muito com ela nunca tinha ouvido hinos daquela forma, né? Letras tão belas. Depois os hinos especiais, parece que cada hino era uma mensagem direcionada para ela. Falava do vazio que ela sentia e do amor que Jesus nutre por cada ser humano. E depois veio a pregação, então, que completou a obra, ou seja, o pregador que pregou naquela noite trouxe uma mensagem que falou muito com aquela mulher. E no convite final, ela foi à frente e entregou a sua vida a Jesus Cristo, recebendo Ele como único e suficiente Salvador, em lágrimas. Foi uma alegria muito grande. Ela volta para casa já totalmente transformada, uma paz muito grande invadiu seu coração, uma alegria que ela nunca tinha sentido antes. Mas, para sua decepção, chegando em casa, seu marido já tinha chegado um pouco antes do bar, e ela então conta a notícia para ele, dizendo: olha, eu fui na igreja dos crentes hoje, que coisa linda, que culto maravilhoso, eu tenho uma coisa para te contar. Eu me tornei uma crente, eu entreguei a minha vida para Jesus. Esse homem, recebendo essa notícia, fechou a cara, ficou muito bravo e disse: eu não quero saber de crente aqui na minha casa. Você não vai mais na igreja dos crentes. Foram dormir, no outro dia ele levantou e foi trabalhar, e ela continuou, é claro, como ela teve uma experiência extraordinária e descobriu o amor avassalador de Jesus, ela continuou escapando dele, indo nos cultos. Às vezes ia à noite, quando ele ia para o bar, às vezes ia de dia, nos cultos que havia de dia, círculo de oração, etc. E ele foi botando pressão nela, à medida que ele via que ela saía e ia na igreja, dizia: eu não quero saber de crente aqui dentro. Passado alguns dias, um dia ele chega e coloca ela contra a parede e diz assim: olha, se você vai continuar com essa história de ser uma crente, eu vou te dizer uma coisa, você tem que escolher, ou é eu, ou é o Jesus dos crentes, mas eu não aceito que você vá mais à igreja. Então essa mulher em lágrimas olha para o seu marido e diz: olha, eu te amo, e eu não quero que você vá embora. Mas eu também amo muito Jesus e eu não vou deixar de Jesus por causa de você. Então eles foram dormir aquela noite e no outro dia esse homem cumpre a promessa. Ele levanta de manhã, arruma ali uma mochila, uma malinha com algumas coisas e sai de casa deixando a sua mulher com 3 filhos pequenos. Ele não se compadeceu nem mesmo das crianças. E foi embora. Foi para uma outra cidade vizinha, trabalhou aqui e ali, profissão pedreiro, não deu certo, foi para outra, e na medida que ele se distancia da família, ele vai mergulhando na bebida, e então não para mais em emprego algum, porque embora fosse um homem trabalhador e um bom pedreiro, mas a bebida não lhe deixava trabalhar certo, ele faltava, ele vinha bêbado trabalhar, ou vinha de ressaca e ia dormir dentro da construção, então ele trabalhava uns dias numa obra, mandava embora, trabalhava uns dias noutra, mandava embora, e ele foi para outra cidade, e mais uma cidade, e logo ele foi parar na rua, já não conseguia mais emprego, passando-se, é claro, um tempo disso, e depois ele vira um mendigo morando nas ruas, e um dia ele coloca um saco nas costas e sai andando pelo asfalto, pela BR, e vira um andarilho como muitos destes que nós conhecemos aí. Quero dizer, queridos, que eu já encontrei muitos andarilhos e eu sempre procuro dar atenção a eles e conversar com eles, e ali você encontra todo tipo de gente, desde gente comum e simples, sem nenhum estudo ou com pouco estudo, a pessoas que têm formação superior, curso superior, formação universitária. Já encontrei engenheiros, já encontrei pessoas que foram gerentes de empresa, já encontrei pessoas que foram empresários, já encontrei todo tipo de gente que hoje caminha aí numa BR com um saco nas costas. Eu quero que você saiba que todas estas pessoas têm uma história
que com certeza se assemelham a esta que eu estou contando para vocês neste vídeo. Enquanto o homem foi embora, a mulher ela continua indo na igreja. Então ela começa a ir na igreja, ela conversa com o pastor e com a esposa dele, conta que o seu esposo deixou ela por causa de Jesus, que ele foi embora. A igreja abraça ela, começa a ajudar ela, então a igreja levava uma cesta básica e sempre uma família ou outra levava mais alguma coisa para que as crianças não tivessem falta de nada. E ela começa a trabalhar de doméstica numa casa e assim ela vai levando a vida. Começa a frequentar assiduamente a igreja, se matricula no círculo de oração e começa a orar, e ali foi a grande revolução da sua vida, que ela começou a se firmar na igreja, foi batizada com o Espírito Santo, se encheu do poder de Deus, e quanto mais ela buscava, mais ela desejava buscar. E na medida que o pastor pregava lá no altar que Deus era poderoso, que para Deus todas as coisas são possíveis, ela orava e dizia: Senhor, eu creio no que o meu pastor prega. Eu creio que o Senhor pode trazer o meu marido de volta. Jesus, traz o meu marido de volta. E assim ela orava dia após dia na igreja, antes dos cultos, no círculo de oração e em casa ela orava e buscava. E a igreja está ali cuidando dela, as irmãs lhe visitavam constantemente, levavam a compra, outras famílias levavam, o pastor levava uma cesta básica, visitava junto com a sua esposa, atendia as crianças e ela começa a sua caminhada espiritual, sempre orando e pedindo a Deus que Deus trouxesse de volta o seu marido. Que coisa boa é, meus irmãos, o primeiro amor. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho falado muito sobre a fé pura. Nós precisamos voltar a uma fé pura, a uma fé que não duvida, a uma fé que crê realmente, como a Bíblia diz, que para Deus todas as coisas são possíveis. Depois de um tempo que a gente está na igreja, a tendência é que a gente se torne um adulto espiritual, não é mesmo? Um crítico, a gente já não acredita mais em nada, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, e a gente começa involuntariamente criar obstáculos para Deus. Por isso nós não vemos mais hoje tantos milagres, porque as pessoas não creem, porque aonde há fé pura, sincera, verdadeira, o Deus da Bíblia realiza ainda milagres extraordinários. Que esse testemunho nos ajude a voltar ao primeiro amor, nos ajude a ter essa fé pura, essa fé como uma criança, que não questiona como nem quando, ela simplesmente acredita em Deus e deposita nele toda a sua confiança. Muito bem, essa mulher continua pedindo ano após ano: Senhor, traz de volta o meu marido. Senhor, aonde meu marido estiver, fala com ele, traz de volta o meu marido. E nisso se passaram, então, 3 anos, desde a sua conversão e o período que o seu marido foi embora e que virou um andarilho de asfalto. E ela na igreja firme, não se casou de novo, ficou esperando que Deus pudesse trazer o seu marido de volta. Quando foi um dia, Deus levanta uma irmã no círculo de oração em profecia e diz assim: mulher, prepara-te, porque eis que eu vou trazer o teu marido de volta. Prepare a tua casa e a tua vida, porque tu vais ver o meu poder. E isso encheu muito o coração dela de alegria e ela passou então a esperar convictamente que a qualquer momento Deus traria o seu marido de volta. E ela continua orando, buscando, esperando em Deus. Seus filhos tinham crescido um pouco mais, já tinham passado 3 anos. E um dia, um domingo pela manhã, ela se levanta, está dando uma limpeza na casa, uma organizada, e enquanto ela está varrendo ali a frente da casa, o que nós chamamos no popular de terreiro, aquela parte de terra na frente da casa, o Senhor fala com ela e diz: mulher, levante a tua cabeça.
eis que aí vem o teu esposo. Sabe o que tinha acontecido, queridos? Esse homem estava andando há dias no asfalto. Quando Deus usa aquela irmã, profetiza, para profetizar para ela na igreja que o marido dela iria voltar, lá onde estava aquele homem andando, agora já sujo, barbudo, fedendo, cheio de espíritos malignos, uma voz brada no céu, num dia ensolarado, e diz assim: ei, homem, volta para tua mulher e para os teus filhos. Quando essa voz brada no céu, a mente daquele homem volta à razão novamente. Os espíritos malignos que haviam se apoderado dele por aqueles 3 anos vão embora. Ele volta à razão, entra no coração dele um amor tão grande que ele sentia por aquela mulher no início, quando se conheceram. Uma saudade muito grande dos filhos que antes ele não sentia. E agora ele começa a voltar, caminhando na direção da cidade que ele morava e da casa que ele morava. E assim, é claro, foi durante alguns dias, um bom tempo, porque ele voltava a pé. Nesse domingo pela manhã, quando ela estava varrendo o terreiro, ela ouve a voz do Senhor dizendo: mulher, levanta tua cabeça, eis aí vem o teu marido. E quando ela levanta a cabeça, ela vê aquele homem vindo lá longe, barbudo, cabeludo, uma roupa toda esfarrapada, com um saco nas costas, e ele vem vindo, ela nem conheceu de longe, ficou até um pouco assustada, mas ele vem vindo, vem se chegando, mas quando ele para bem próximo dela, larga aquele saco no chão e olha para ela, ele diz assim: mulher, tem algum homem aí morando com você? Se referindo a ele, se ela tinha se juntado ou se casado com alguém. E ela disse: tem sim, tem Jesus morando comigo, mas tem lugar para você também. Porque quando ele se aproxima dela, mesmo estando barbudo, totalmente cabeludo, ela, claro, reconhece os traços do marido dela. Fora casada com ele muitos anos. Então ele entra para dentro da casa junto com ela. Vai ao banheiro, toma um banho. Havia ainda algumas roupas dele ali que ele deixara, ela prepara uma roupa limpa, ele faz a barba. Depois ela mesma pega a tesoura e tira um pouco daquele cabelo, corta o cabelo dele que estava enorme, cheio de sujeira, de carrapicho, de coisa, porque ele dormia nos matos, nas beiras de estrada. Ela mesma corta o cabelo dele, ele corta aquela barba, toma um banho, põe uma roupa limpa e aparece um outro homem. E aí então ela coloca uma comida na mesa para ele, e ele senta numa ponta comendo, ela senta na outra, e ela começa a contar para ele as coisas que aconteceram durante aqueles 3 anos, como que Jesus cuidou dela, como que Jesus foi maravilhoso com ela, como que era fantástico servir a Jesus. E eu sempre que eu falo isso, eu me emociono muito, queridos. E me lembro das vezes que eu pregava e contava esse testemunho, e aquele homem do outro lado da mesa, comendo e ouvindo ela, as lágrimas dele pingavam dentro daquele prato, porque agora ele é tocado poderosamente pelo Espírito de Deus. Por anos de oração e jejum, aquele coração de pedra começa a rachar. E o amor de Deus começa a tomar conta daquele homem, enquanto ele comendo ali, ouvindo a mulher contar quão maravilhoso é servir a Jesus. Eles passam aquele dia juntos, e sem ela esperar, quando chega a tarde, ele pega e se arruma. E vendo que ela se arrumava para a igreja, ele se arruma também e diz para ela: eu vou à igreja com você. E então eles foram para o culto junto. As crianças nem acreditavam que o pai estava de volta. Eles sentiam uma alegria tão grande por ver os filhos agora já crescidos, a menina que era, uma mocinha, os meninos, toda aquela alegria abraçando o pai, a família. Ele pensava consigo mesmo: como que eu não enxergava isso antes? Como que eu não via a família maravilhosa que eu tinha antes? Então ele se enche de amor pela família e amor pela esposa. E à noite eles vão juntos no culto naquele dia de domingo. E ele chora o culto inteiro, a exemplo da sua mulher, a primeira vez que vai à igreja.
No final do culto, ele vai para a frente, entrega a sua vida e aceita Jesus como Salvador. Para resumir a história para vocês, ele se firma também na igreja, se torna cooperador, anos depois vai a diácono, presbítero, evangelista, e hoje esse homem é um pastor presidente de igreja em algum lugar no Brasil que eu não vou mencionar para você aonde. Fica aqui, queridos, o poder deste Deus. Eu ouvi esse testemunho da boca de pessoas que vivenciaram isto. Este milagre de Deus. Quem sabe você está orando por alguém da sua família, pelo seu esposo que ainda não é crente, está em casa, mas não é crente. Pela sua esposa, você que está orando por ela e por seus filhos e parece que está tão longe a conversão. Continue orando, porque a oração é o poder que fará Deus quebrar o coração de pedra. E você ainda verá a sua esposa convertida, servindo a Deus com você numa igreja, seus filhos, seu marido, esse seu filho que sai nas noitadas da madrugada, sua filha. Continue orando por ela, porque no tempo de Deus, Deus atrará também. Mas lembrem-se, irmãos, nós precisamos ter uma fé pura, uma fé que crê no poder deste Deus vivo, a quem nós servimos. Amém? Eu espero que esse testemunho tenha servido para a sua edificação. Nós vamos orar agora, como é nosso costume, terminar os vídeos com oração. Mas antes de orar, eu quero pedir para você, se você gostou desse testemunho, deixe o seu like, não custa nada e ajuda no crescimento do canal. Comente aqui embaixo o que você achou dessa história, se você também está orando por alguém da sua família pela conversão. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você desejar se tornar membro, torne-se um membro. Estamos tendo aulas, começamos agora aulas maravilhosas. O conteúdo para membros fica lá, então você pode entrar e acompanhar os vídeos antigos. Oremos. Pai querido, minha oração é para que esse testemunho venha fortalecer e edificar a fé de muitos. Eu sei, meu Deus, que com o passar dos anos nos tornamos muito racionais, passamos a duvidar e a questionar certas coisas. Mas eu tenho pregado e ensinado que precisamos ter uma fé de criança, voltar a agir e crer como crianças que não questionam, apenas creem. Oro por esta pessoa que me ouve, para que o Senhor alcance o familiar que não está na igreja, o esposo, a esposa, os filhos, que o Senhor venha trabalhar no coração destas pessoas, convertendo-as, quebrando os corações de pedra e colocando um coração de carne no lugar. Que esse testemunho venha edificar a fé dessa pessoa, que ela não desanime, mas continue orando, jejuando e buscando pela conversão e salvação dos seus familiares. É a minha oração e o meu agradecimento desde já, porque eu creio pela fé, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim permitir.